Bom, 18 horas. Cabe a mim agora, como presidente da Academia Nacional de Medicina, declarar aberta a sessão ordinária da Academia Nacional de Medicina, de número 33, neste ano acadêmico 191º. Estando aberta a sessão, eu queria inicialmente comunicar que o acadêmico Ricardo Cruz teve um problema de urgência no hospital, pede desculpas, não vai poder estar presente. A Secretaria-Geral não tem nenhuma comunicação especial a ser feita e, juntamente com a presidência, no entanto, nós queremos lembrar, primeiro, que hoje é aniversário do acadêmico Benchimol, e nós fazemos questão de dar os parabéns para ele. E lembrar também a próxima semana uma sessão bastante importante que vai, de certa maneira, também discutir alguns assuntos lembrados hoje à tarde relacionados à telemedicina ou o cuidado virtual como maneira de melhorar e amplificar o cuidado presencial. É uma reunião rica, nós vamos ter os melhores players do Brasil nessa área. A temática vai ser o que já fizemos esse ano e faremos o ano que vem, por parte dos maiores grupos operadores de saúde no Brasil e alguns núcleos universitários de Porto Alegre e São Paulo, que já vêm se dedicando a esse assunto durante vários anos. Nós vamos ter também, na sessão de atualização, uma apresentação muito interessante sobre a construção de ambientes residenciais com a tecnologia nova, e a reunião vai ter um espaço maior para discussão, conforme já mostrada hoje a necessidade. Eu queria também comunicar com alegria que hoje nós ficamos sabendo que o acadêmico Sérgio Novis recebeu o título de chefe honorário do Serviço de Neurologia da Santa Casa do Rio de Janeiro. Não sei se exatamente é essa a titulação, acadêmico Sérgio Novis, mas, de qualquer maneira, o chefe honorário ou professor honorário do setor, mostrando o acerto da Santa Casa de São Paulo a continuar contando em seus quadros pessoas com vastíssima experiência e notoriedade de saber, independentemente da idade. Parabéns, acadêmico Sérgio Novis, por tudo que esta titulação nova representa. Parabéns. Eu queria também comunicar aquilo que já foi, eu acho, de conhecimento de alguns acadêmicos, que é o lançamento do livro do acadêmico Gilberto Schwartzman, que tem o nome Max, os Demônios. Gilberto pretende depois fazer uma divulgação desse livro, ainda numa das sessões da Academia Nacional de Medicina deste ano, mas eu já queria fazer essas comunicações. Estas são as palavras que a Secretaria e a Presidência gostaria de comunicar. E antes de passar a palavra aos acadêmicos, e talvez dar oportunidade também ao acadêmico Barros Franco, que ficou prejudicado pela falta de tempo, eu queria colocar em discussão a ata da sessão passada, que foi enviada a todos. Se houver algum comentário ou correção, por favor, se manifestem agora pela mão eletrônica ou biológica ou falando, por favor. Acadêmico Sérgio Novis, em relação à ata acadêmica ou não? Está sem som, Sérgio. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer as suas gentis palavras. Em relação à ata ou comentários? Não, nada de ata, um comentário. Então eu considero que a ata está aprovada, e na sessão de comunicações dos acadêmicos eu passo a palavra ao acadêmico Sérgio Novis. Muito obrigado, senhor presidente.
Desejo, em primeiro lugar, agradecer enormemente as suas gentis palavras no momento em que eu passo a chefe emérito do Serviço de Neurologia e dou posse à professora Maria Lúcia Pimentel na chefia desse serviço. Por outro lado, uma pequena reflexão somente. O professor José Carlos do Valle mostrou o erro de Aldous Huxley, mas isso nada mais é do que provar que não são só os médicos que erram no prognóstico, também os escritores. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. Acadêmico Barros Franco, por favor. Presidente Rubem Belfort, repetindo o que eu disse, eu achei as reuniões fantásticas, mas realmente eu acho que é muito importante que os organizadores da sessão lembrem que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar através das reuniões virtuais de ter ao nosso lado pessoas com quem nós não temos facilidade de convívio, de trocar ideias, de trocar opiniões, são pessoas que nós podemos ouvir através de palestras, podemos ler através de seus artigos, mas nós temos a oportunidade de trocar experiências, fazer perguntas e fazer colocações pessoais. Então, realmente, eu sugiro fortemente que se faça uma reunião em que haja uma interação bastante grande entre essas personalidades internacionais que nós temos a oportunidade de ver e os acadêmicos, e não só, o que já é uma grande benefício, ouvir o que eles têm a dizer. Muito obrigado. Acadêmico Barros Franco, eu estou totalmente de acordo. O que aconteceu hoje à tarde, eu acho que nós tivemos tanto sucesso, o acadêmico Camargo e Fiorelli, com apoio, é importante dizer, do presidente Pietro Novellino, que se envolveu pessoalmente, de uma maneira low profile, na organização e na realização desse simpósio. Mas tiveram tanto sucesso, tanto êxito, que acabou desse jeito. Sem dúvida nenhuma, o nível das apresentações e a maneira que eles conseguiram trazer convidados que cobriram praticamente toda a medicina levaram a esta inquietude. Né? Inquietude em nós todos. Eu também, para ser sincero, gostaria de ter feito várias perguntas e teria aprendido muito. Nós vamos seguir nessa linha, dando mais espaço, né, acadêmico Camargo? Talvez no futuro para mais discussão. E também tenho ouvido de vários acadêmicos a ideia, talvez, de perguntas mais curtas para possibilitar maiores oportunidades de resposta. Mas eu não quero cercear nenhum acadêmico em comentários ou perguntas. Nós vamos tentando caminhar, então, nesse limiar, às vezes difícil, de uma ou outra possibilidade. Mas o que eu acho que é muito claro é o sucesso desse tipo de reunião que a sessão de cirurgia vem realizando. E a indicação que nós podemos realizar reuniões semelhantes para as outras sessões. Na área de clínica e nas ciências aplicadas, existem dezenas de brasileiros de enorme sucesso que nós podemos ir trazendo para a academia nessas sessões e transformar esses simpósios de quinta-feira, das 14 ou das 15 às 20, uma verdadeira atividade de atualização e de expansão da pós-graduação para tanta gente. Eu queria também, desculpe, fazer um pedido técnico. Parece que nós temos algumas pessoas na sala de espera, esperando o lançamento do livro que vai ser feito a seguir. É importante deixá-los entrar. Eu tenho o acadêmico Aderbal Sabra, de mão levantada para comentários. Acadêmico Sabra. Uma tarde maravilhosa. Acredito que nós temos, pelo menos, que tomar duas providências. Primeiro, essa que Vossa Excelência mencionou. Perguntas curtas e objetivas, né? Cada acadêmico restringindo-se a um ou dois tópicos, para que não fique uma dissertação. Em segundo lugar, tempo. Tempo para discussão entre acadêmicos e conferencistas. Hoje, a reunião foi maravilhosa, mas nenhum grande cirurgião da nossa casa, nenhum colega foi capaz de
entrar como interlocutor, porque o programa foi exageradamente longo. Quer dizer, maravilhoso, porém, não aconteceu aquilo que é importante, que é o diálogo. Obrigado. Está lembrado, como eu disse, o sucesso foi tão grande que criou grande inquietude. E nós vamos tentar resolver, pelo menos, aquilo que é possível. Aderbal, muito obrigado. Tabra. Não sei se tem mais algum acadêmico para falar. Desculpe. Acadêmico e presidente Celso Ramos, que tomou posse sexta-feira passada, de uma maneira muito bonita, com o presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, numa cerimônia simbólica de retomada de grandes atividades e de liderança médica, como o acadêmico sabe fazer. Celso. Presidente, muito obrigado. Eu pedi a palavra, primeiro, para agradecer a sua presença e a de diversos outros colegas naquela cerimônia, mas não apenas por isso. Naquele discurso que eu fiz, forçado, dever de ofício, eu fiz algumas considerações a respeito de vacinas e de vacinações. Eu lembro que o primeiro artigo do nosso estatuto fala da defesa da vacina e da defesa da vacinação. Eu não quero entrar em aspectos políticos, ideológicos do que está acontecendo hoje em dia, porque eu não tenho onda centrona aqui comigo. E o que está ocorrendo me leva à náusea e a vômitos incoercíveis. O professor Novis dá a impressão, às vezes, de eu estar com edema cerebral. Tamanha é a rapidez do vômito que me assalta, porém vem sempre precedido por náuseas. Algumas ideias de tão ruins, tão nojentas, de tão estapafúrdias, encontram não albergue nem acolhida em cérebro de pessoas, encontram valhacoutos. E não importa se essas pessoas são muitas ou se essas pessoas se agregam. Vacina é, de longe, a coisa mais poderosa que nós temos em termos de saúde pública, em termos de prevenção de doença. Vacinas são indicadas até em doenças que têm baixa morbidade e letalidade, como, por exemplo, o caso da rubéola. Vacinas fazem com que o Brasil tenha um programa nacional de imunizações que é modelar no mundo. Estamos entrando numa questão que eu repito, não vou entrar, de saber se a vacina a ser usada é uma vacina vermelha, ou é uma vacina doirada, ou é uma vacina... Isso não importa. A vacina a ser usada em qualquer doença deverá ser sempre a melhor. Existem plataformas, porém, essas plataformas de qualquer vacina são definidas centralmente pelo Ministério da Saúde nos locais em que há Ministério da Saúde funcionante e ministro. Por exemplo, o caso da polio. A primeira vacina contra a polio a ser usada foi a vacina Salk, vírus inativado. Segunda, Sabin. A Sabin dominou até o momento que um parefeito da Sabin importante, Sabin, polio mata pouco, lembrando, mata pouco, dá sequela numa minoria, mas mata pouco. A Sabin começou a produzir muito mais casos de polio paralítica do que o vírus selvagem, que não estava mais. Voltamos para a Salk. Hoje em dia, nós aplicamos a vacina Salk. Isso tudo para dizer que essa discussão sobre obrigatoriedade ou não de vacina nos traz de volta ao começo do século passado, ao período que resultou na revolta da vacina em 1909. Discutir obrigatoriedade ou não, as pessoas estão confundindo, na minha maneira de ver, obrigatoriedade com compulsoriedade. Compulsoriedade é o indivíduo ser agarrado na rua e ser vacinado contra a vontade dele. Obrigatoriedade é algo que existiu e existe durante muito tempo. Eu, quando entrei, se eu não me engano, para a Secretaria Estadual de Saúde, deve ter sido em 1977, varíola já erradicada, eu tive que apresentar um atestado de vacinação antivariólica. Senão, eu não me vacinava. Isso era obrigatoriedade. Agora, durante o governo militar, de que muitos no país têm uma saudade
de confranger-lhes o coração, o acesso por via terrestre à Amazônia, os ônibus e caminhões eram parados e tropas do Exército, tropas médicas do Exército, vacinavam indiscriminadamente todos. Isso fez com que estados da Amazônia tivessem taxas de vacinação acima de 100%, já que o cálculo não era individual, mas era o número de doses aplicadas. Aquilo era compulsório, ou você tomava a vacina ou você não entrava, repito, no governo militar. Esta academia tem a obrigação de defender a vacina. Isto é estatutário. Repito, isto é estatutário. Nós temos a obrigação de defender a vacina. Não podemos aceitar que os espaços da academia sejam espaços abertos de forma solerte ou clara ao antivacinionismo, e nem podemos também, com tranquilidade, aceitar que nós, confrades, alberguemos estas ideias, ou melhor, tenhamos cérebros que sirvam de valha-couto a essas ideias infelizes e danosas. O que nos falta não é propriamente vacina, não estou falando de Covid especificamente. O que nos falta é vacinação. Nós temos uma vacina barata, com pouco efeito colateral ou sem efeito colateral, amplamente disponível para sarampo. E há 3 anos, pelo menos, nós enfrentamos um surto de sarampo no Brasil. Porque nos falta o quê? Vacina? Não, nos falta vacinação. Qualquer movimento, qualquer parolagem, qualquer bate-boca, qualquer Maria fofoca dentro do Ministério ou fora do Ministério contra a vacina faz mal à população, à saúde da população brasileira. Não estou me referindo à Covid, eu estou me referindo a todas as doenças que são imunopreveníveis pela imunização ativa. Muito obrigado, presidente. Desculpem a energia, mas este é um assunto que me é extremamente caro. Já tive a oportunidade de fazer eventos na academia sobre imunização, sobre vacinação, e já tive a oportunidade de me posicionar abertamente contra esse movimento infeliz, desqualificado, anticientífico que circula por aí. Muito obrigado, desculpem mais uma vez. Muito obrigado, acadêmico Celso Ferreira Ramos. Sem dúvida nenhuma, essa academia tem uma tradição de mais de um século lutando a favor da vacina e tratando de fazer com que as vacinações sejam sempre efetivas e as mais poderosas. Seus comentários são extremamente importantes. É importante a gente lembrar, a Academia Nacional de Medicina, às vezes, apesar de ter a reputação de como academia se vangloriar muito de si próprio, a Academia Nacional de Medicina, às vezes, é excessivamente modesta e acaba não lembrando a inovação que sempre costuma trazer. Foi essa Academia Nacional de Medicina que, há mais de um mês atrás, prevendo que a discussão sobre a vacina seria, sem dúvida, muito mais diabólica, muito mais sanguinolenta do que a questão da cloroquina, trouxe esse assunto. E já trouxe esse assunto exatamente nessa perspectiva. Vamos nos preparar para informar e educar de maneira correta, porque passaremos por uma fase muito complexa. Dentro dessa linha, nós temos programado para o dia 12 de novembro uma tarde inteira sobre Covid, vacina, dos ensaios clínicos ao registro e à vacinação, trazendo de novo alguns dos maiores players da indústria privada desenvolvendo as vacinas, o gerente-geral da Anvisa, que vai explicar os critérios de inovação, o representante da Fiocruz, representante do Butantan e algumas outras personalidades. O papel da Academia Nacional de Medicina de continuar informando, educando e discutindo esse assunto em benefício da sociedade brasileira vai ser mantido, acadêmico Celso Ramos, com o apoio dos acadêmicos. Isso é possível e precisa ser expandido para outros setores da sociedade. Muito obrigado. Eu passo a palavra a outros acadêmicos que queiram fazer uso da palavra. Presidente. Por favor, a presidente Pietro Novellino. Senhor presidente, é apenas uma informação de cirurgião, já que na nossa carreira atingimos 5.000 tireoidectomias.
e o professor Ricardo Zorron, que representa a nossa academia na Alemanha, foi o primeiro, como já foi mostrado, a praticar uma cirurgia por um orifício natural, uma colestectomia por via vaginal. E quanto à tiroidectomia, um dos motivos que a técnica por via oral endoscópica e também a técnica japonesa por via axilar, a qual temos um trabalho, aliás, o mérito é do acadêmico Rossano Fiorelli, temos um trabalho experimental sobre tiroidectomia por via axilar, se deve ao fato dessa técnica ser difundida, porque as mulheres dos países orientais, quando apresentam uma cicatriz cervical, seja ela muito visível ou não, entende, é contra a formação religiosa. É só isso, presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novellino. Foi muito bom também ouvir e ver o presidente Pietro Novellino hoje citado por vários dos convidados internacionais, juntamente com o acadêmico Silvano Raia e outros. Não havendo mais acadêmico interessado em fazer uso da palavra, eu acho que não há. Não há. Eu passo, então, ao próximo item da sessão. Lembrando àqueles que não têm o programa na mão, nós passamos agora à sessão de recentes progressos, que hoje tem o tema recentes avanços na terapia imunobiológica dos tumores do fígado. Está sendo organizada sob o apoio do acadêmico Carlos Eduardo Brandão, que escolheu para a apresentação, e claro que esse apoio foi confirmado pela diretoria, ter o Dr. Fábio Marinho do Rego Barros, do Real Hospital Português de Recife, como apresentador. Ele terá 10 minutos para a apresentação, sendo comentado em seguida pelo acadêmico Brandão. Acadêmico Brandão, talvez em 1 minuto dá o resumo do currículo do Dr. Fábio Marinho do Rego Barros? Brandão. Perfeitamente, excelentíssimo presidente. Eu queria inicialmente agradecer a gentileza da sua acolhida, da indicação do Dr. Fábio Marinho para participar dessa mesa. Só um pouquinho mais alto, por favor. Professor Fábio Marinho é médico do Hospital Português de Recife, é um hepatologista da melhor qualidade, é mestre em medicina, em gastroenterologia, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele faz parte do programa de pós-graduação da mesma universidade, já tendo orientado várias teses, de inúmeras bancas naquela faculdade de medicina. Ele é fellow em hepatologia pela Universidade Perdemos o seu som, Brandão. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ele é vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Hepatologia, faz parte de nossa diretoria e vai apresentar a vocês um aspecto muito atual, que é a terapia imunobiológica, a terapia sistêmica dos tumores de fígado. Então, apenas para aqueles que estão não tão familiarizados com o tema, ao longo desses anos, nós... Brandão, você está sem som. Seu som está muito ruim. Talvez o doutor Fábio possa falar agora e você comenta a apresentação dele depois, mas o seu som está bem ruim. Doutor Fábio, a palavra é sua. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer
ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão Melo, meu chefe, meu presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E eu vou tentar aqui, em 10 minutos, falar um pouco sobre o que acontece na realidade nossa dos tumores do fígado, do hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular. E vou tentar aqui já fazer o compartilhamento de telas. Eu espero que todos estejam vendo o compartilhamento de tela. Tá bem? Tá perfeito, perfeito. Muito bem. O que é que eu vou tentar fazer aqui? Nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nessa sessão de inovação, depois de uma sessão brilhante de cirurgia, que eu acompanhei alguns tópicos, mas a gente vai entender um pouco do que está acontecendo hoje no mundo sobre carcinoma hepatocelular ou câncer de fígado. Lembrando que o câncer de fígado é muito relacionado à cirrose. Então, lembrar que nós estamos tratando duas doenças aqui. Nós estamos tratando, quando você trata o carcinoma hepatocelular, você tem um tratamento também da cirrose, e por isso que é importante que seja uma equipe multidisciplinar. O carcinoma hepatocelular hoje é a quarta causa de mortalidade relacionada a câncer, e nos Estados Unidos tem crescido muito a incidência desse tumor, sobretudo por conta da esteatose hepática, que muitos já ouviram falar, muitos não sabem a gravidade dessa doença, ao passo que a gente está decaindo o número de hepatite B e hepatite C. Hepatite C virou uma doença curável agora, mas a esteatose hepática não alcoólica, a esteatohepatite não alcoólica, a famosa gordura no fígado, é a grande responsável hoje por trazer esse cenário nosso aqui. Nesse trabalho publicado por nós agora nesse ano, infelizmente, nós temos ainda um diagnóstico muito ruim desses pacientes. Esses pacientes já são diagnosticados, esse estudo é baseado no SUS, no DataSUS, até 2017, 2015 a 2017, e 62% dos pacientes são diagnosticados apenas quando cuidados paliativos são viáveis. Então, a gente não está falando de um tratamento para o paciente com câncer, a gente está falando de um paciente diagnosticado já muito avançado. E a incidência desse câncer, principalmente na região sul e sudeste. E, por causa da epidemia, principalmente nos Estados Unidos, no mundo ocidental de uma forma geral, da esteatose hepática, nós estamos vendo uma taxa de incidência de mortalidade muito altas no mundo inteiro, sobretudo no mundo ocidental. Reforço a tese de que os pacientes que têm hepatite C e hepatite B estão declinando muito o número de casos novos de carcinoma hepatocelular. Alguns marcos históricos nessa doença, vale a pena citar principalmente dois principais critérios aqui para tratamento. Até 1996, não se tratava câncer de fígado com cirurgia. O prognóstico era muito ruim. E aí criou-se o critério de Milão, em 1996, quando se viu, publicado na New England naquele ano, que alguns pacientes selecionados podiam ter a mesma sobrevida em 5 anos do que os pacientes que eram transplantados não por carcinoma hepatocelular. E um outro detalhe é que foi criado em 99 esse estadiamento do Barcelona Clinic Liver Cancer, que virou o nosso referencial ocidental. Mas eu vou falar um pouco sobre isso adiante, falando sobre os tratamentos de primeira linha, segunda linha e até terceira linha, para que tenhamos disponíveis no nosso arsenal terapêutico. Lembrando, mais uma vez, para aqueles que não estão familiarizados, que no carcinoma hepatocelular, o câncer primário de fígado, você tem várias opções terapêuticas. Então, esse é o BCLC, o famoso BCLC, que virou referência na sociedade europeia, na sociedade brasileira, latino-americana, americana de fígado. Então, todas as sociedades adotam esse critério de estadiamento e tratamento. Então, vai desde a simples ablação do tumor primário, pequeno, quando ele é pequeno, quando não é candidato a transplante, a ressecção ao transplante de fígado, como vimos o Rodrigo Viana falando hoje. Se o paciente tem doenças associadas, lembrando que o critério de Milão, aquele que a gente falou desde 96,
ele define como um único tumor até 5 centímetros ou até 3 nódulos, com o maior deles de 3 centímetros. Para os pacientes com estágio intermediário, que estariam aqui nessa linha, a quimioembolização ainda é o tratamento de escolha. E para os pacientes que têm estágio avançado, que nós vimos que muitos dos nossos pacientes são diagnosticados em fase avançada, teríamos a terapia sistêmica. Até 2008, a gente não tinha nada, porque nenhuma quimioterapia conhecida como tal, citotóxica, doxorubicina, piaf, capecitabina, nenhuma delas, ciclofosfamida, nenhuma delas mostrou relevância no aumento da sobrevida desses pacientes. Então, quando 2008, então, houve esse estudo, publicado também na New England nesse ano, mostrando pela primeira vez um aumento de sobrevida de mais ou menos quase 3 meses em pacientes que, naquele tratamento sistêmico, num paciente mais grave, um paciente BCLC classificado em estágio C, mostrando que pela primeira vez havia um ganho de sobrevida comparativamente ao placebo. Então, esse estudo é um estudo seminal para o tratamento sistêmico dos pacientes com carcinoma hepatocelular e que essa droga ficou até o ano passado, ou esse ano, como referência na primeira linha do tratamento sistêmico do carcinoma hepatocelular. Mas aí chegou a imunoterapia. Muitos de nós já estamos acostumados a ouvir nos imunoterápicos, na imunoterapia. A imunoterapia se baseia simplesmente numa inibição, sabendo que as células de tumor, quer seja câncer de fígado, quer seja outras, principalmente o melanoma. O melanoma foi o primeiro desses tumores a responder muito bem à imunoterapia e o tratamento do melanoma mudou significativamente a partir da descoberta desses receptores, é que a célula cancerígena ela bloqueia a função da célula T. Ela inibe a função da célula T, que seria responsável pela morte celular dessa célula tumoral. E aí, o que a imunoterapia faz com essas drogas que nós temos disponíveis hoje é simplesmente bloquear a inibição que a célula tumoral faz na célula T. Então, é um bloqueio da inibição. Bloqueando a inibição, a célula T age de pronto para, então, matar a célula tumoral, no mínimo, congelando o tumor. E a gente tem inúmeros bloqueadores de checkpoint, que é um tipo de inibição imunológica, desde o melanoma, que eu falei para vocês que ipilimumab e nivolumab trouxeram uma sobrevida que era absurdamente pequena nos pacientes com melanoma metastático e mudou a história, até os pacientes com doença renal, com câncer renal, com câncer hepático, agora mais recentemente, com tumores de não pequenas células do pulmão. Então, hoje temos um arsenal terapêutico baseado em imunoterapia gigante para muitos tipos de tumor. E o que nós temos hoje é algumas linhas de tratamento. A gente viu que o sorafenib foi o primeiro deles, em 2008. Esse estudo com o levantinib, que trouxe para a primeira linha, é um estudo de não inferioridade, mostrando que o lenvatinib foi não inferior ao sorafenib, mas ele não é baseado em imunoterapia. E a associação, esse ano, de um estudo publicado também na New England, com essa associação de uma droga antiangiogênica, que é o bevacizumab, conhecido como Avastin, muito utilizado para tumor de cólon reto, e uma imunoterapia chamada atezolizumab. Essa associação, pela primeira vez, mostrou-se superior ao sorafenib. Vários estudos foram feitos nesse tempo todo, de 2008 até 2020, mas nenhum conseguiu ser superior ao sorafenib, ou por questões metodológicas, ou por questões de potência de droga. Então, o que nós temos hoje é que o estudo I Am Brave, eu achei interessante esse título do estudo, I Am Brave 150, é um estudo de fase 3 que acessou a resposta de atezolizumab com bevacizumab
em infusão venosa a cada 3 semanas, comparando com o sorafenib, que era a droga de escolha desde 2008. E esse estudo foi observado, o endpoint primário era sobrevida global e progressão livre de doença. O que a gente viu, então, foi que, nessa publicação desse ano, a associação dessas duas drogas, bevacizumab e atezolizumab, que é o atezolizumab é uma droga da imunoterapia, então uma imunoterapia com um antiangiogênico mostrou-se superior ao sorafenib, como utilizado já há muitos anos. E tanto na sobrevida global como na progressão livre de doença. Então, nos 2 itens principais dos endpoints primários, de forma significativa, com a razão de risco bastante significativa, essa associação trouxe benefício para o paciente. E uma coisa muito curiosa é que o sorafenib, ele é uma droga cheia de efeitos adversos e os pacientes aceitaram muito mais a associação, com a qualidade de vida da associação com a imunoterapia e o antiangiogênico foi melhor do que o sorafenib, propriamente dito. Então, a gente tem um artigo, um editorial da Nature Reviews Clinical Oncology desse ano, dizendo que essa combinação ela está preparada para transformar a terapia do carcinoma hepatocelular. Então, o atezolizumab está aqui, ele bloqueia a ação do ligante do PD-1, que é uma droga que bloqueia aquela atuação da célula T, e essa editora-chefe, Diana Romero, escreveu que nós atingimos alguma coisa que não tinha sido atingida por décadas, a melhorar a sobrevida global na primeira linha dos pacientes com carcinoma hepatocelular. Então, desde 2008, só tínhamos uma droga com muitos efeitos adversos, e a partir de agora, 2020, chegamos a uma droga game changer, como se diz, nós estamos mudando a história da doença do carcinoma hepatocelular para esses pacientes. Então, na linha do tempo das terapias sistêmicas, já estou acabando, nós temos o sorafenib, que aumentou a sobrevida, os em amarelo são os de primeira linha, o levantinib, o sorafenib, nós vimos que era o não inferior, o levantinib pode ser utilizado em primeira linha também, mas agora, mais recentemente, nesses anos de 2020, mostrando que a atezolizumab com bevacizumab é superior ao sorafenib. Existem outras drogas em segunda linha, todas essas em rosa são segunda linha, e dessa eu cito o nivolumab, essa associação de nivo com ipilimumab e o pembrolizumab como possibilidades de uso dessa segunda linha para os pacientes. São todas imunoterapias. Então, a gente está vendo que a imunoterapia ganhou muito, o paciente com carcinoma hepatocelular se beneficiou muito da imunoterapia. Eu queria agradecer a atenção de todos e agradecer mais uma vez ao presidente e ao Carlos Eduardo Brandão, acadêmico Carlos Eduardo Brandão, pelo convite de estar aqui hoje, uma honra bastante grande. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, pela excelente apresentação e ter se mantido no tempo de maneira bastante efetiva. Acadêmico Carlos Eduardo Brandão, espero que tenha melhorado a sua laringite. Me ouve bem agora, presidente? Sim, sim. Perfeito. Eu vou tentar, nesses próximos 5 minutos, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para mostrar, nesses próximos 5 minutos, um pouco da importância desse tema e, ao mesmo tempo, fazer uma colocação que Fábio fez, que é sobre a questão da redução significativa do número de casos de carcinoma hepatocelular provocados pelos vírus da hepatite B e C. Isso apenas um slide para chamar a atenção que, na verdade, o carcinoma hepatocelular ele é uma entidade que ela ocorre predominantemente em pacientes que têm cirrose hepática. Então, ela não incide em qualquer tipo de fígado, ela incide predominantemente naqueles pacientes que têm cirrose. A partir da formação do nódulo de regeneração, isso gera
o aparecimento de nódulos displásicos, e esses nódulos displásicos acabam evoluindo para o carcinoma hepatocelular. Então, na verdade, esses tumores de fígado são extremamente heterogêneos. Existe uma minoria de pacientes que desenvolvem tumores de fígado em fígados considerados saudáveis, e eu chamaria aqui a atenção do carcinoma hepatocelular, mas a esmagadora maioria dos casos incide em pacientes com cirrose. Por isso é que esse paciente ele é observado, ele é acompanhado, é feita toda uma vigilância em cima dele, predominantemente pelo próprio hepatologista. O professor Fábio Marinho chamou a atenção que está havendo uma redução do número de casos de tumores de fígado relacionados ao vírus da hepatite C. Isso é um trabalho que nós fizemos em 2015, chamando a atenção que nós tivemos um ápice do número de casos de hepatite C por volta do ano de 2000, e muito provavelmente em 2030 teremos uma redução significativa de casos. Mas, mesmo assim, ainda temos uma carga de doença de pacientes com CHC extremamente elevada, que está acontecendo ainda nos dias de hoje e que poderá acontecer até daqui a 10 anos. Fábio já chamou a atenção da importância do carcinoma hepatocelular provocada pela doença gordurosa. Veja que hoje é a principal indicação de transplante hepático, é o câncer pela doença gordurosa. O que mudou a história natural desses pacientes? Foi a chegada de um tratamento, quer dizer, no passado relativamente recente, os pacientes eram tratados da hepatite C com interferon, que era uma droga que conseguia curar 30%, 40% dos pacientes. Aqueles poucos pacientes que curavam, esses tinham uma menor incidência de câncer, morriam menos de doenças do fígado e tinham uma mortalidade global menor. Mas agora, com a chegada dos novos agentes antivirais de ação direta, aqueles que curam, e curam em quase 98% dos casos, têm uma menor mortalidade, uma menor incidência de câncer e uma menor também incidência de descompensação da sua doença hepática. Isso tanto vale para a hepatite C, quanto vale para a hepatite B. A chegada dos novos análogos, como tenofovir e entecavir, fez com que houvesse uma redução e uma melhora na sobrevida livre de recidiva naqueles pacientes que já têm câncer primitivo do fígado. Tudo isso, presidente Rubens Belfort, só poderia ter sido possível graças à descoberta do vírus da hepatite B e graças à descoberta do vírus da hepatite C. Então, eu queria aqui, mais uma vez, fazer a minha homenagem a esse grande estudioso norte-americano chamado Baruch Blumberg, que, em 1964, descobriu o vírus da hepatite B, descrevendo ele como sendo o antígeno Austrália. 22 anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. E foi também Blumberg que, em 1980, começou os primeiros trabalhos sobre vacinação contra o vírus da hepatite B. Nosso acadêmico Celso Ferreira Ramos falou da importância da vacinação, e essa vacina, uma das primeiras, era uma vacina chamada plasma derivada, que foi, de alguma maneira, idealizada por esse pesquisador. Ele esteve conosco na Academia Nacional de Medicina, e essa é uma foto cedida gentilmente pelo professor e ex-acadêmico Tomás Figueiredo Mendes, em que está aqui o nosso amigo Baruch Blumberg, ao lado do presidente da Academia Nacional de Medicina, que era o professor Magalhães Gomes. E, finalmente, eu queria chamar a atenção que há 2 semanas, presidente, os descobridores, os idealizadores, aquelas pessoas que isolaram, sequenciaram e clonaram o vírus da hepatite C, Hilton, Dr. Harvey Walter, Dr. Daniel Bradley, que descobriram em 1989 o vírus da hepatite C, foram premiados com o prêmio maior da medicina, que é o Prêmio Nobel de Medicina, anunciado no dia 5 de outubro. Esses 3 autores aqui, Walter, Charles Rice e o Michael Hilton, eles fizeram um trabalho absolutamente excepcional, porque, ao descobrir o vírus da hepatite C, se reduziu em muito a incidência de novos casos de hepatite por transfusão de sangue. E a gente sabe que a hepatite C ela é uma doença que tem um enorme potencial de cronificação, gerando hepatite crônica, 20, 30 anos depois, cirrose,
algum tempo depois, câncer de fígado, falência hepática e transplante. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em 2014, no Congresso Europeu de Fígado em Paris. Então, estou eu aqui ao lado do Dr. Há 2 semanas ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, atrás do Dr. Harvey Walter e o filho do professor Figueiredo Mendes, o Cláudio Figueiredo Mendes, com a sua esposa. Então, era isso, presidente, que eu queria, de alguma maneira, em primeiro lugar, parabenizar o professor Fábio pela sua brilhante apresentação, fazendo um resumo do que há de mais moderno na terapia sistêmica dos tumores de fígado e, em particular, da terapia mais moderna ainda, que é a terapia imunobiológica. Eu agradeço mais uma vez, presidente, pela oportunidade, parabenizar também ao professor Rossano Fiorelli, professor José de Jesus Camargo, pela excepcional tarde que nós tivemos hoje, com a apresentação de brilhantes colegas brasileiros, cérebros que migraram para outras regiões do mundo, mas que acho que deveriam ter permanecido aqui entre nós. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Estamos todos de acordo quanto ao sucesso da tarde e o sucesso dos apresentadores todos. Eu quero agradecer por terem permanecido também no horário. 18h45, de acordo com o programa, nós temos agora lançamento do livro Cirurgia Laparoscópica Ilustrada e Bases Técnicas. A Academia Nacional de Medicina, ao trazer esse livro para lançamento, vem fazê-lo como uma maneira também de renovar as homenagens e os agradecimentos aos seus autores, acadêmico Rossano Fiorelli e Renan Couto, com o prefácio e apoio do acadêmico Pietro Novellino. Sem dúvida, este tipo de livro ajuda a medicina brasileira e, dessa maneira, evidentemente, contribui com os objetivos da nossa academia. Dentro da programação, nós solicitamos que o acadêmico Rossano Fiorelli faça a introdução e o lançamento do livro, e às 19h em ponto, nós passaremos a conferência do professor Thomas Salerno, do Jackson Memorial Hospital, em Miami, sobre Enxergando Além das Lupas. Acadêmico Rossano Fiorelli, por favor. Obrigado, acadêmico. Deixa eu compartilhar. Todos estão vendo? Sim, perfeito. Sim. Muito bem. Agradeço ao excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort, e ao excelentíssimo presidente da seção de cirurgia, acadêmico José Camargo, pela gentileza de permitir o lançamento de nosso livro nesse espetacular simpósio comandado pelo acadêmico José Camargo, que enaltece cirurgiões brasileiros que se destacam na cirurgia mundial. Sem dúvida que é um privilégio e uma honra estar presente nessa sessão de hoje e contar com esse espaço para a divulgação dessa obra sobre nosso olhar tão relevante. Aproveito também para cumprimentar os acadêmicos presentes, assim como os grandes amigos palestrantes que gentilmente nos atenderam, a todos por suas palestras extraordinárias, e os convidados que nos prestigiam com suas valiosas presenças. O livro Cirurgia Laparoscópica Ilustrada, Bases Técnicas, consiste em uma obra de nossa autoria, juntamente com o professor Renan Silva Couto, que é professor afiliado da disciplina de Técnica Operatória da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, especialista em cirurgia geral e coloproctologia, com atuação no Rio Grande do Sul, além da colaboração de inúmeros professores do Departamento de Cirurgia Geral Especializada e do Programa de Pós-Graduação em Medicina, mestrado profissional em técnicas videoassistidas e minimamente invasivas da Unirio. Gostaria de enfatizar que esse livro não somente é prefaciado, mas todo ele é dedicado ao nosso insigne e estimado mestre professor Pietro Novellino. E não poderia ser diferente, pois ele foi escrito pelos alunos dele e pelos alunos dos alunos dele e pelos alunos dos alunos dos alunos dele. Ou seja, por 3 gerações de cirurgiões que se orgulham em fazer parte dessa ilustre escola cirúrgica, constituída pelos também acadêmicos Alfredo Monteiro e Josias de Freitas.
solidadas no hall da centenária Escola de Medicina e Cirurgia e nos corredores de enfermarias do Hospital Universitário Gafreguini. Aqui presente, homenageio ao autor de 2 capítulos, o professor Agostinho Ascensão, né? Decano dos ex-alunos, professor titular de cirurgia, e que nos deu a honra de escrever 2 capítulos. Deixa eu passar aqui. E por que escrever este livro? O ambiente cirúrgico é fascinante, mas, ao mesmo tempo, desafiador. Todo cirurgião conhece de perto as deficiências que existem em sua formação, e, à medida que a tecnologia em cirurgia avança de maneira avassaladora, elas se mostram mais evidentes. E quando falamos de cirurgia videoassistida e minimamente invasiva, incluindo a cirurgia laparoscópica, essas deficiências se agravam por inúmeras razões. Hospitais com infraestrutura inadequada, ausência de preceptores capacitados e até mesmo de uma literatura que, apesar de muito abrangente, é pouco didática. Desse modo, pensando nessa dificuldade de aprendizado e de ensino, surgiu a ideia da produção desse livro, cuja intenção é apresentar ao leitor, cirurgião em formação ou com experiência em cirurgia convencional, os conceitos mais importantes da laparoscopia de forma didática e ricamente ilustrada. Para a ciência dos senhores, são exatamente 485 desenhos ilustrativos pintados à mão nas suas 360 páginas que o compõem. Com sua leitura, esperamos que o aspirante à cirurgia videoassistida seja capaz de entrar em qualquer sala operatória e compreender não somente o ato cirúrgico laparoscópico em si, mas tudo aquilo que o rodeia e o torna possível. Convido agora o professor Renan Couto, nosso ex-aluno da graduação ao mestrado, que, além de dominar com perícia a cirurgia videoassistida, é possuidor de uma veia acadêmica robusta, que irá falar um pouco mais da composição desse livro. Renan, por favor. Agradeço as palavras carinhosas do professor e estendo o agradecimento ao excelentíssimo presidente da Academia Nacional, acadêmico Rubens Belfort, e todos os demais membros da Academia. Sobre o livro, eu gostaria de enfatizar que a elaboração e a ordem dos capítulos não foi aleatória. Ela teve um objetivo claro, que foi seguir o fluxo habitual de uma cirurgia, com preparação da sala, equipamentos, acomodação do paciente, o ato cirúrgico em si e os cuidados pós-operatórios. Inicialmente, foram abordados os equipamentos e os instrumentos, como já enfatizado. De forma detalhada, falamos sobre todos os equipamentos que compõem o aparato laparoscópico e os seus instrumentos, todos ricamente ilustrados, como já enfatizado também pelo professor. A seguir, nós falamos sobre o posicionamento do paciente e da mesa operatória, explicando sobre as formas de fixação do paciente, o manuseio da mesa e tudo isso que rodeia essa parte da cirurgia, do procedimento. Adiante, nós falamos sobre a organização do campo operatório, em como dispor todo esse aparato citado de forma segura, de forma ergonômica, da melhor maneira que hoje nós conhecemos. As formas de acesso, a cavidade abdominal e a primeira punção. Esse capítulo ficou ótimo, bastante didático. Falamos, do acesso tradicional, convencional, de colocação dos trocartes, do acesso fechado com agulha de Veres, bastante difundido em nosso meio, das técnicas menos usadas. Ficou muito legal esse capítulo. Falamos ainda sobre as funções remanescentes e a colocação dos demais portais. Os princípios de manuseio do laparoscópio e o campo visual também não deixaram de lado, não foram deixados de lado. E vale dizer que esse foi um capítulo bastante interessante, pois tal assunto ele é muito pouco explorado na literatura. É muito difícil encontrar dados sobre essas questões, sobre como manusear o laparoscópio, sobre como manter o campo visual de forma geral e os detalhes em cada cirurgia, em cada região do abdômen que é manipulado. O capítulo sobre o manuseio tecidual, com destaque para a hemostasia e aproximação dos tecidos, ele é o capítulo mais extenso, mas, em minha opinião, ele é o melhor capítulo da obra. Além das formas tradicionais de hemostasia, foi discutida a sutura laparoscópica e as diferentes formas de energia, a energia monopolar,
a energia bipolar, a energia avançada, né, as energias avançadas, ultrassônica, bipolar avançada, o plasma de argônio e diversas outras fontes, inclusive o laser. Foi também dedicado um capítulo sobre a drenagem cirúrgica, um tema comum da prática de todos nós cirurgiões e que todos os médicos acabam lidando em algum momento, cirurgião ou não, e que é muito infrequente nas obras didáticas, uma coisa muito guiada pela prática empírica. A retirada das peças cirúrgicas, com todas as suas peculiaridades, também recebeu uma atenção bem especial. E, mais uma vez, vale ressaltar a qualidade do capítulo e das imagens. Os desenhos ficaram muito bons. Por fim, nós abordamos a retirada dos trocartes, a desinflação da cavidade abdominal e também o fechamento, né, dessa cavidade, o fechamento desses portais criados. Os cuidados e o reprocessamento com os materiais, com os instrumentos, também não foram esquecidos, né? Afinal, isso é uma parte importante da nossa prática e que normalmente é negligenciada pelo cirurgião, deixada de lado para os instrumentadores, para os técnicos, enfermeiros do centro cirúrgico, mas que merece a devida atenção do cirurgião. E, finalmente, abordamos também as dificuldades, os contratempos e as complicações da laparoscopia, dessa forma de cirurgia minimamente invasiva. Todos os temas foram ricamente detalhados, ilustrados, sempre visando uma boa compreensão pelo leitor e o entendimento perfeito dessa leitura, uma compreensão fácil, de fácil assimilação. E agora, com alegria e orgulho, eu concedo a palavra ao Dr. Novelino, professor emérito do Departamento de Cirurgia Geral Especializada e reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor titular de Clínica Cirúrgica da Universidade de Vassouras, da Universidade Estácio de Sá e da Faculdade de Medicina Souza Marques. Membro também, né, titular da Academia Nacional de Medicina e ex-presidente. Autor do prefácio dessa obra, o nosso grande professor. Doutor Renan Couto, muito obrigado pela sua apresentação. Cabe a mim, como presidente da Academia Nacional de Medicina, convidar o presidente Pietro Novelino e lhe dar os parabéns pela coeditoria e pela apresentação. Presidente Pietro Novelino, sua palavra sempre aberta e parabéns por mais essa grande contribuição. Sem som, Pietro. Ainda está sem... Agora o seu som está ligado. Alô? Perfeito. Tem som? Tem som? Perfeito. Senhor presidente, Perfeito. Vossa Excelência, além de uma das figuras mais eminentes da medicina do nosso país, é um homem bondoso, porque, apesar do tempo restrito, me permite fazer algumas considerações sobre a excelente publicação dessa obra, que já foi ressaltada com uma ilustração iconográfica excelente, das mais eminentes que eu tenho visto. Eu estou à vontade para dizer isso, senhor presidente, porque esta obra é fruto do mestrado profissional em técnicas vídeo-assistidas sobre uma evolução da cirurgia. Esse mestrado, senhor presidente, foi criado pelo MEC, né? Inclusive, uma das professoras que veio avaliar o curso na Unirio foi a professora Lídia Mazaco, que é, naturalmente, bastante conhecido de Vossa Excelência. E esse trabalho, senhor presidente, é fruto do mestrado profissional dirigido e o primeiro do país que foi organizado pelo acadêmico Rossano Fiorelli. Agora, no início, senhor presidente,
a classe médica via com certo, os olhos, vamos dizer assim, um pouco distantes do mestrado profissional. Hoje ele evoluiu tanto que o Ministério da Educação e a CAPES já instalaram e permitiram a instalação do doutorado profissional. Eu queria fazer aqui algumas palavras rápidas sobre o reconhecimento e homenagem que o nosso querido Renan Silva Couto, que hoje é coordenador do Serviço de Coloproctologia do Hospital Santo Antônio, no Rio Grande do Sul, teve e tem reconhecimento, fez um reconhecimento e homenagem à sua esposa e companheira, gratidão eterna a seus pais, seu irmão, e, por fim, honra a Deus, seu protetor e sua luz. Cita todos os colaboradores, senhor presidente, do Departamento de Cirurgia Geral Especializada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, do qual esse departamento é coordenado, dirigido pelo acadêmico Rossano Fiorelli. Senhor presidente, eu participei do exame de defesa dessa obra, mas ela foi ampliada com uma apresentação iconográfica difícil de se ver. Vossa Excelência sabe que eu sou cirurgião e, evidentemente, já atravessei a linha que poderia interromper a minha carreira, mas nunca é demais tentar atualizar-se. Senhor presidente, esta obra, mesmo para aqueles que não têm formação cirúrgica ou que estão iniciando, esta obra, feita pelo nosso doutor Renan Silva Couto, e mais orientação do seu mestre, Rossano Fiorelli, eu termino essas pequenas palavras, senhor presidente, mostrando que o trabalho vence tudo, disse o poeta Virgílio, 400 anos antes de Cristo. Labor omnia vincit improbus. Portanto, senhor presidente, apresentar esta obra na academia enaltece os seus autores, enaltece a nossa instituição. Muito obrigado, senhor presidente. Totalmente de acordo, acadêmico Pietro Novellino. Eu sou testemunha da perseverança e do sucesso do acadêmico Rossano Fiorelli relacionado ao mestrado profissional em cirurgia. E fico muito feliz porque eu também, na CAPES, há anos atrás, tentei defender essa ideia, ainda nas gestões do governo Fernando Henrique Cardoso. E o acadêmico Rossano Fiorelli, com uma persistência e uma excelência usual, conseguiu chegar a esse ponto. E traz também mais um jovem brilhante, como o doutor Renan Couto, aqui entre nós na academia. É muito bom ver jovens brilhantes assim, Renan, parabéns. Eu queria passar a palavra agora, não sei se ao acadêmico Camargo ou acadêmico Rossano, para fazer a devida apresentação e os nossos agradecimentos ao professor Dr. Tomás Salerno, do Jackson Memorial Hospital, que vai proferir a conferência das 19 até aproximadamente as 19h30. Em seguida, daremos a palavra aos acadêmicos para o debate com a bancada. Acadêmico Camargo, os elogios hoje foram repetidos e merecidos. Eu não vou repetir mais uma vez. Muito obrigado, muita generosidade. Algum exagero sempre ajuda.
O professor Tomás Salerno é um exemplo vivo do quanto a determinação pode influir no projeto de vida de um jovem, não importando de onde ele provenha. Ele nasceu em Cássia, uma pequena cidade de Minas Gerais, e começou a aprender inglês. Um momentinho. Começou a aprender inglês estudando nos exemplares velhos do Time Magazine e de discos que chegavam às suas mãos. Quando ele viu a imagem de um paciente sendo preparado para uma cirurgia cardíaca na capa da revista, ele soube que isso era o que ele gostaria de fazer para o resto da sua vida. Em busca do sonho, quando terminou o ginásio, ele foi morar numa pensão em São Paulo, onde dava aulas em curso de inglês e trabalhava em Cubatão. Recebeu uma bolsa para ir aos Estados Unidos, lá fez outro concurso, outra bolsa e foi estudar ciências e depois medicina na University McGill, no Canadá. A importância da determinação nessa trajetória fica explícita quando ele admite que a bolsa era insuficiente para custear a sua estadia por lá e ele passou a trabalhar como guarda noturno 2 vezes por semana. Hoje ele pode falar que o sonho não tem limite e receber essa justa homenagem que lhe dedicam como professor catedrático da Universidade de Miami, com um currículo espetacular. Ele foi chefe, depois chefe emérito do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica da Universidade de Miami. Recebeu o título de professor honoris causa na Argentina e na Itália, foi editor do Jornal de Cirurgia Cardíaca e anteriormente foi editor-chefe do World Journal of Cardiac Surgery. Recebeu o prêmio Montevergine, na Itália, por inovações em cirurgia cardíaca. É membro honorário estrangeiro da Academia Nacional de Medicina e, além de todas essas comendas, ele é reconhecido por seus convivas como um amigo generoso e com um refinado senso de humor. Professor Tomás Salerno, é uma honra para a Academia Nacional de Medicina recebê-lo nesse simpósio memorável. A palavra é sua. Muito obrigado, acadêmico Camargo, presidente Camargo, a meus colegas. Vejo aqui o acadêmico e presidente Pietro Novellino, muito meu amigo, o Rossano Fiorelli e o presidente Rubens Belfort. Muito agradecido aos meus colegas todos da academia por esse convite. Essa foi a maior honra que eu recebi na minha vida, ser membro dessa academia. Fico muito grato. Essa palestra que vou fazer de meia hora ou menos será dedicada particularmente às pessoas gerais. Será uma lição da vida que eu aprendi, a vida que eu vivi. E será também especialmente para uma visão que quero dar aos cirurgiões cardíacos. Aliás, o título da minha palestra é interessante, porque eu quero falar sobre estou tendo problema em entrar na minha share. Sorry. Share. Perfeito. Está perfeito? Quase. Falta colocar no módulo de apresentação. Vai ser colocado. É agora. Well done. Essa vai ser uma visão além das lupas. Nessa imagem, representa o cirurgião, que está com as lupas, rolando num corpo pequeno, fazendo cirurgias. Eu não tenho nada a declarar com relação aos conflitos. Tudo que vou falar é a minha opinião própria, baseada na vida que vivi, nesse período em que vou descrever a evolução em tratamento de cardiopatias cardíacas. Como vocês já viram hoje nas apresentações, houve grande evolução na tecnologia. Em energia, aqui está o passado, aqui está o presente à direita. Comunicação, imagina 30 anos daqui, como é que vamos ter o nosso iPhone? Que tipo será?
Não existe mais papel, é tudo na internet. Não se anda de cavalo para fazer coisas nas fazendas. Cozinheiro moderno no momento. Todas as crianças no mundo, seja onde estiverem, se tiverem um computador pequeno, estão ligados por conhecimentos instantâneos no mundo inteiro. Tratamento médico, vou falar um pouco, evoluiu muito. Não se anda mais de cavalo, se anda de avião. Fomos de 1906 a 220 com esses aviões. Esse último avião consegue voar quase em volta do mundo inteiro sem parar. Eu, na realidade, agora dirijo um carro Tesla, que eu aperto um botão, ele me leva aonde eu quero, sem colocar a mão na direção. O tratamento médico vai melhorar, como aqui, como aqui. Não estaremos sozinhos, as crianças com esse COVID têm os amigos como esse, jogam futebol. E nós vivemos no momento no mundo artificial. Tratamento médico. Eu sempre pensei, um dia faríamos isso. Não se examina mais doente. Quem vem à sala de emergência com dor no peito, faz um CT scan e dá o resultado. Se tiver problema cirúrgico, opera. Se não, vai embora. Estetoscópico é uma coisa histórica. Meus residentes não têm estetoscópio. Nós temos no momento diapositivo, que você coloca no paciente, você vê o coração, não precisa escutar mais sons. Te dá o resultado na hora e te dá a interpretação. A cirurgia cardíaca se viu como fundação no tratamento das cirurgias cardíacas, pacientes cardíacos. Isso foi tanto em congênitos, como em suas doenças valvulares, problemas de isquemia, falha cardíaca e arritmia. A cirurgia foi a base de tudo isso. Agora vamos ver o que aconteceu nessa base, como foi a evolução daí para frente. Se nós olharmos, por exemplo, no tratamento da cardiopatia isquêmica, como essa aqui, uma lesão da DA severa, naquela época não existia tratamento, até que um cirurgião chamado Beck teve a ideia de revascularizar o seio coronário para ver se ele conseguia melhorar as dores do peito. E ele fez isso, na realidade, em doentes. Ele apertava o seio coronário um pouco e fazia um bypass com veia para a veia coronária. A revascularização indireta do miocárdio foi a operação de Weinberg. Eu, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar com Weinberg. Ele era muito meu amigo, me ensinou muitas coisas. Ele fazia um túnel no ventrículo esquerdo e colocava a mamária sangrando, esperando que isso formasse colaterais para revascularizar o coração. Naquela época não existia angiografia, então ele fazia por diagnóstico. Soames, na Cleveland Clinic, demonstrou conclusivamente que a mamária interna fazia comunicação intercoronários, indicando que, na realidade, a operação de Weinberg funcionava. Essa é uma revascularização indireta. Soames, essa aqui foi feita por Soames na Cleveland Clinic. No outro ano, começou a cirurgia direta do coração. Então, fomos da cirurgia de Weinberg para a revascularização direta. Mas quando nós olhamos na história de revascularização direta, em 1961, Gross já tinha colocado a mamária direita para a coronária direita, para tratar isquemia. Kolesov tinha feito a mamária da DA por toracotomia pequena. Isso aí nós estamos falando em 1967, quando quase que não existe tecnologia para fios e estabilizadores. Trapp e Bizarre publicou uma série desses pacientes também. Favaloro, como vocês três conhecem, é o pai da revascularização direta. Em 1908, na Cleveland Clinic, depois que apareceu a documentação de Weinberg Operation,
Favaloro continuou desenvolvendo a revasculação direta do coração usando aveia. Essa é como foi feita a cirurgia de Favaloro. Isso falamos em 1967. Aqui está o coração aberto, coloca-se o paciente na bomba e se faz essa cirurgia. Essa cirurgia ganhou popularidade, é a cirurgia mais comum que se faz. De 1968 até 2020, houve poucas inovações nessa cirurgia. Isso que eu vou falar. Os cirurgiões de hoje praticam a cirurgia de 1968. Eu ando de avião a jato. Eles andam de avião de hélice. Eu ando em carro moderno. Eles andam em carro velho. Mas essa é a cirurgia que fazemos hoje. A única realidade que aconteceu de mudança nessa cirurgia foi um cirurgião na Cleveland Clinic de nome de Floyd Loop, que demonstrou que a mamária para DA é a coisa mais importante para o seu coração. Se a sua mamária para DA estiver patente, você vai viver uma vida normal. A outra coisa que aconteceu de importante foi o Federico Benetti e o Andrew Buffalo, que desenvolveram, aliás, foram inovadores naquela época, com muita dificuldade, a off-pump, a cirurgia coronária sem circulação extracorpórea. Ricardo Lima mostrando aqui está a cirurgia no filme mostrando, desenvolveu essa sutura, que ele ficou famoso por uma sutura, que chama sutura de Lima, que facilitou muito a cirurgia coronária sem bomba, porque nós agora poderíamos fazer todas as artérias do coração sem bomba. Essa foi uma inovação. A outra inovação foi a Benetti. O Benetti, desde o começo, já tinha falado em fazer essa cirurgia com laparoscopia, com incisão pequena, e fez a previsão, como o Enio Buffalo, que isso ia modificar e fazer essa cirurgia mais comum. E Calafiore também contribuiu muito para essa cirurgia, porque ele continuou o trabalho de Benetti nessa área. Outra contribuição foi do Angelini, mostrado aqui à direita. Na sala de cateterismo, ele colocava a mamária para DA e os cardiologistas vinham e colocavam stents nas outras coronárias, que nós chamamos de operação híbrida. Essa operação, esse procedimento teve a oportunidade de modificar o tratamento de cirurgia coronária. Infelizmente, os cirurgiões não adotaram essas técnicas e continuaram a fazer a cirurgia anterior. Esse aqui está o resultado de como está o doente com uma pequena incisão, a mamária patente aqui mostrando, tudo isso feito na sala de cateterismo. Então, você olhando nessa cirurgia coronária, houve uma transição e evolução de bomba para sem bomba. Esternotomia, com incisão pequenas, e com incisão pequenas através do robô. Vocês já ouviram falar, hoje sou robô. Há muitos cirurgiões que têm habilidade de fazer essa cirurgia através de robô. Aliás, pacientes gostam de ser operados por robô. Eles não querem ser operados pelo Dr. Salerno, querem ser operados por esse robô. Em 1977, um radiologista em Zurich, chamado Andreas Grundzig, é um alemão, 1967, baseado no trabalho de Charles Dotter, que fazia angioplastia numa artéria da perna. Esse Andreas Grundzig, que é um radiologista, resolveu colocar esse balão nessa coronária. Ele fez essa primeira angioplastia, mostrando aqui, né, naquela época. Esse foi apresentado em Toronto. Eu estava nessa reunião quando ele apresentou os primeiros casos. A audiência tinha 1.500 pessoas. O entusiasmo foi maior para os cardiologistas, porque eles viram nisso uma oportunidade de tratar doença cardíaca, enquanto os cirurgiões focalizaram mais que isso ia haver muita falha cardíaca, porque isso não ia funcionar, essas artérias iam fechar e teríamos que construir mais e mais salas de teatro de cirurgia, porque haveria uma epidêmica de cirurgia de emergência. Aqui está a angioplastia, coisa muito simples, infelizmente havia o recoil,
e ela estenosava again, outra vez. Aqui está o que acontecia com o que aconteceu em 1986. Foi o primeiro stent colocado numa coronária numa pessoa humana. Chamava-se wall stent. Aqui está mostrando. Infelizmente, esses stents causavam reestenose. Quem é que jamais pensaria que se colocar um stent na coronária, que isso ia ter resultado bom? E, na realidade, no começo, com os stents de metais, os resultados não eram bons, eram ruins. Mas alguém descobriu o rapamycin, que apareceu desta ilha, Rapa Nui, em 1975. Colocou esse remédio dentro do stent, que impediu a formação de endotílio crescer e criar aterosclerose. Quase que acabou com cirurgia cardíaca. Essa nova geração de stents são quase que comparáveis à veia. Então, se você fizer cirurgia coronária, o resultado de stent com veia, se você usar veia, é mais ou menos o mesmo. Agora, a perspectiva que eu tenho é que nós estamos na primeira, segunda e terceira gerações de stents. O que vai acontecer em 20, 30 anos? E no fim dessa palestra, eu vou perguntar para vocês quem será que deveria estar no fim daquele catéter colocando esses stents. Não vou responder agora. Que tal o cirurgião cardíaco esperando o que é que vai acontecer? Cirurgia coronária foi de tratamento médico pelos cardiologistas para stents e PCI pelos cardiologistas. Os cirurgiões cardíacos não participaram nisso. Então, o tratamento da cirurgia coronária está na mão principalmente dos cardiologistas, que faz o diagnóstico, faz o tratamento, e os pacientes que não conseguem tratar, ele manda para o cirurgião cardíaco. Enquanto isso, o cirurgião trata de complicações de miocárdio, infarto e outras coisas complicadas. Sempre terá uma oportunidade do cirurgião participar no tratamento de doenças coronárias. Não foram eliminados, mas os cardiologistas têm a parte principal no tratamento de doenças coronárias. O que aconteceu com o tratamento de valvuloplastia? O tratamento da válvula aórtica foi o começo da cirurgia cardíaca. Os cirurgiões foram muitos inovadores, tanto em cirurgia aórtica, mitral, pulmônica, tricúspide. Eu não terei tempo de falar em congênita, porque faz parte disso também. Então, os cirurgiões foram inovadores e construíram todos esses tipos de válvulas. Star, Edward valves, que as ball valve foram as primeiras válvulas, várias válvulas, inclusive Zerbini, que tinha a válvula da dura mater. Eles foram construindo todos os tipos de válvulas. Os cirurgiões cardíacos fizeram e colocaram essas válvulas. No momento, há 20 novas válvulas percutâneas para a válvula mitral sendo desenvolvidas pelos cardiologistas. Essa válvula mitral, aqui está a cirurgia da válvula mitral, ninguém quer ser operado. Você pensa, se você quiser tiver com o seu peito aberto, colocar na circulação extracorpórea. Aqui eu estou fazendo a válvula mitral com o coração batendo. Eu vou fazer só um pouco. Você abre o átrio esquerdo, o coração está batendo. Não fazia cirurgia, coração parado. Você consegue trocar a válvula mitral, mas é uma cirurgia muito grande. Não seria melhor fazer isso percutaneamente, colocar uma válvula mitral percutaneamente, se pudesse? Isso já está se fazendo. Aqui está a válvula mitral sendo trabalhada pelo Carpentier. Vou deixar o filme tocar um pouquinho para vocês verem que o paciente tem que ser colocado na bomba, o coração tem que ser parado, tem que fazer sutura, tem que abrir o peito, fica 7 dias no hospital. Aqui está o Antônio Calafiore, que é um dos mestres de cirurgia da plastia da válvula mitral, fazia preciso, tudo muito bonito. E o que acontece? Os cardiologistas, no momento, estão desenvolvendo essas cordas que estão colocando ou sem bomba através de catéter, ou então com incisão pequena no peito, colocando exatamente aqui, como com esse diapositivo, essas cordas para fazer a válvula mitral competente.
porque eles querem evitar a circulação extracorpórea, ou então fazer tudo percutaneamente. Isso já existe hoje, isso não é o passado, futuro, ideal. Isso já existe hoje. Alfieri teve a ideia de que a válvula mitral, se você fizer a sutura no meio, essa válvula fica competente. Aqui está o Otávio Alfieri. Ele desenvolveu esse conceito que foi feito, então, percutaneamente através do microclip. Então, através da perna, faz o transeptal, se coloca esse dispositivo na válvula mitral, ele faz a válvula mitral como se ficasse uma borboleta e não tem mais vazamento da válvula mitral. Isso vai acabar com cirurgia da válvula mitral. Válvula aórtica. Vocês imaginam? Lombardi is operating with me. A questão é, quem é que quer fazer essa cirurgia, ter o seu peito aberto, ficar no hospital? Se você tiver 65, 70, 80 anos de idade, você gostaria de ter a cirurgia? Então, o que aparece? Em 1986, Cribier teve a ideia de dilatar essa válvula aórtica calcificada com balão para aumentar o diâmetro da válvula. No começo, todo mundo pensava que não ia ter sucesso. Na realidade, não teve, porque as válvulas reestenosavam. Então, veio outra ideia. Por que não se coloca uma válvula dentro disso aqui? O cirurgião que vê isso todo dia não tem a ideia como é que seria possível colocar um balão, depois colocar uma válvula dentro disso, sem tirar esse cálcio e tirar essa válvula. Well, aqui está o que o Cribier escreveu. Ele, em abril de 202, em pacientes inoperáveis, ele fez a dilatação e depois implantou essa válvula percutânea. Você vai pela perna, você coloca o catéter através da aorta, solta a válvula, e aqui está o doente sorrindo para você 1 hora depois, sem incisão no peito, sem nada. Aqui está o exemplo da válvula sendo colocada na aorta. Então, o paciente vem de manhã, vai para o cateterismo, isso aqui hoje é feito com anestesia local, esse paciente provavelmente pode ir embora no outro dia. Se o paciente tiver mais de 65 anos de idade, essa seria o ideal para todos os doentes com paciente que tenha válvula aórtica. Eu acho que no futuro não haverá mais cirurgia para válvula aórtica. Foi 20 anos de jornada do conceito até o mundo real. Milhares de pacientes já receberam essa válvula. Se nós pensarmos hoje, outra vez, essas válvulas estão no 1º, 2º e 3º prototipos de válvulas. Vai haver uma evolução muito grande. Eu ia fazer uma apresentação e resolvi verificar qual são o investimento de indústria em cirurgia cardíaca e em cardiologista. Cirurgia cardíaca não há investimento, há muito pouco. Milhares e milhares de dólares são investidos por essas indústrias para o desenvolvimento de clinical trials, de todos os dispositivos novos em tratamento percutâneo de todos os tipos de doenças. Imagine 20 a 30 anos de agora. Esses dispositivos que estamos usando seriam primitivos, seria um avião de Santos Dumont e o avião que estamos voando hoje. O mesmo aconteceu com aneurisma torácico. Parodi, da Argentina, teve a ideia de ir por dentro, acabar com esses aneurismos. Uma vez o Enio Buffalo me falou, em São Paulo, nós nunca mais abriremos o peito para tratar cardiopatias da aorta descendente.
E, na realidade, não se usa mais operação. Mesmo em traumatismo de aorta, se coloca o stent. Uma das coisas que está acontecendo é uma evolução em tecnologia que nos dá a permissão de ver tudo o que nós queremos de instante e temos imagens perfeitas para decidir exatamente o que vamos fazer. Robótica, vocês ouviram hoje, e telemedicine, e telesurgery, isso é a realidade de hoje. Como é que eu posso prevenir o futuro? É a coisa mais difícil do mundo saber o que vai acontecer. Porém, eu acho que tratamentos de cardiopatias, de doenças cardíacas, vão ser feitas por um grupo de cardiologistas e cirurgiões. Eu não sei aqui quem é o leão e quem é o veadinho. A gente pode pensar que um é outro. Espero que no futuro seja um leão e uma leoa. Em 202, eu escrevi esse trabalho no CTS-Net, uma visão realista do que vai ser a cirurgia cardiotorácica. Os cirurgiões necessitam aprender do passado. Isso é 1202. Há uma explosão de novos desenvolvimentos, robótica, minimally invasive, dilated cardiomyopathy, artificial valves, percutaneous valves. Esses procedimentos estão sendo principalmente feitos pelos radiologistas, cardiologistas, neurocirurgiões. Estou acabando já. Cirurgiões devem sair da sala de operação e ir para a sala de cateterismo. Minha conclusão final para os meus colegas amigos. Cirurgia cardíaca continua de evoluir de uma maneira impressionante, exceto que está sendo pelos cardiologistas. Cirurgiões têm que pegar o trem antes do último vagão sair da estação. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Camargo, por favor. Eu queria agradecer ao professor por essa viagem no tempo, foi realmente muito didático e a voz da experiência encanta numa situação como essa. O senhor assistiu uma fase de transição que poucos cirurgiões tiveram oportunidade. Parabéns pela didática, pela clareza e um retrato muito do que foi a sua vida como modelo para os cirurgiões mais jovens. Meus parabéns, professor. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra aos acadêmicos para comentários e perguntas. Eu queria agradecer muito ao professor Tomás Salerno por essa excelente palestra. Eu tenho certeza agradou a todos. Se houver algum acadêmico interessado em fazer algum comentário, acadêmico Otávio Vaz, por favor. Senhor presidente, eu tenho inicialmente que dizer que essa foi uma tarde magnífica em relação ao que foi apresentado e às novidades que foram trazidas. Eu gostaria de fazer dois comentários. Primeiro, em relação ao livro que foi apresentado, ao que eu parabenizo muito o Rossano e o Renan, mas quero lembrar a essa academia, a essa casa, que o primeiro livro que foi lançado, Técnicas Avançadas de Cirurgia Laparoscópica, em 2001, pela Livraria Ateneu, foi escrito pelo nosso, então, querido colega Delta Madureira. E, então, eu não poderia, quer dizer, com todas as homenagens que foram prestadas ao livro atual, não poderia deixar de dizer que esse é o segundo livro que um dos membros da nossa casa escreve, ambos excepcionais, eu espero. O segundo eu não conheço ainda, mas o primeiro eu conheço bem. Segundo comentário que eu queria fazer em relação à apresentação do professor Tomás Salerno, que não é a minha área, mas eu fiquei muito impressionado quando ele quis aposentar o estetoscópio. Essa é uma afirmação que, numa casa como essa, fica muito complicado da gente aceitar. Nós não vamos criar uma geração de médicos com hiposquilia,
Eu gostaria de dizer que, se para a cardiologia o esteto não é necessário, que para mim me causa certa espécie, porque eu ainda acho que o residente deve aprender a escutar um coração, deve aprender a fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e complementar ele com os exames que estão hoje disponíveis. Se isso tudo não for necessário, eu não preciso examinar um abdômen. O doente que chega com dor abdominal, eu posso mandar para a tomografia e receber o diagnóstico já feito pela imagem. Eu só gostaria de lembrar que a robótica é muito boa, mas não mudou nada a sobrevida dos doentes com câncer. É muito confortável para o cirurgião, é uma visão 3D, Full HD, mas não mudou significativamente. É óbvio que eu não quero aqui negar nenhum avanço em termos de tecnologia, porque isso é impossível. Mas eu só gostaria de lembrar ao professor que, mesmo a cirurgia da vesícula, nos Estados Unidos, não é aqui, 88% só é operado por laparoscopia. Colectomia, 11% só é operado por laparoscopia. Esterectomia, 25%. Doença do refluxo, que eu acho que é a grande indicação da robótica e da laparoscopia, apenas 72% são operados por laparoscopia. Se isso é realidade em laparoscopia, na robótica, onde o acesso é mais difícil, vai demorar um tempo. Então, eu acho que é muito cedo para a gente abandonar o esteto. Eu acredito até que, no futuro, a pessoa vai entrar dentro de um tubo e sair de lá com o diagnóstico feito. Esta não é a nossa realidade no momento e fica difícil para mim, como acadêmico, que iniciei a minha vida profissional sem ultrassom, sem CT, sem PET-CT, sem ressonância, sem medicina nuclear, aceitar que, nesse momento, eu não preciso mais saber sobre como fazer uma anamnese e como fazer um bom exame físico. Então, eram essas considerações. Isso não é a minha área, ele fez uma bela apresentação. Inegavelmente, eu aprendi muito com essa. Eu também não gostaria de ser operado com o peito aberto, mas isso eu acho, da minha cabeça, muito diferente de abandonar um esteto. Muito obrigado. Posso fazer um comentário? Habilita o microfone, professor Belfort. Oh, desculpe, meu microfone estava off. Professor Salerno, por favor. Em seguida, o acadêmico Zé Carlos do Vale pediu a palavra. Professor Salerno. É essa razão que eu tenho muita admiração pelos pessoas que trabalham, não trabalham nos Estados Unidos. Na realidade, eu sou spoiled. O que eu quis dar como exemplo é que nós estamos numa situação que nós estamos mudando. Por exemplo, com a situação de COVID, todo mundo está desesperado. Nós temos telemedicine, em que o paciente é visto através de televisão, não tem contato com o doente. Com relação ao estetoscópio, eu concordo, porque eu tenho um e eu uso. Mas a tecnologia está evoluindo, que esses estetoscópios, que, aliás, tem diapositivo que se coloca no estetoscópio, que aumenta os sons cardíacos, dá mais precisão para você. Mas o estetoscópio está virando uma coisa objetiva de que você não só coloca no doente, mas você consegue registrar no seu iPhone. Essa tecnologia está mudando. Mas, de maneira nenhuma, eu quis criticar os meus colegas, especialmente cardiologistas, que ainda usam estetoscópio, e foi invalível, que eu tenho um no meu escritório. O que eu quis dar só um exemplo de como a evolução está ocorrendo e que, principalmente para cirurgião cardíaco, nós temos que nos envolver nesses desenvolvimentos. Muito obrigado. Presidente Pietro Novellino e acadêmico Zé Carlos do Vale. Presidente Pietro Novellino. Senhor presidente. E acadêmico Arno von Histel. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria saudar meu queridíssimo amigo Tomás Salerno
que me toca o coração, porque eu nasci numa província de Salerno, nesta nossa bela Itália. Allora, professor Salerno, stiamo lontano d'occhi, ma vicino al cuore. Portanto, revê-lo realmente me emociona e me dá saudades. Eu queria fazer apenas uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre o MitraClip na insuficiência mitral? Muito obrigado. Grazie tanto. Professor Salerno. Caro Pietro, você é um grande amigo meu e eu sempre me lembro de você e você me inspirou muito na minha vida. O problema é o seguinte, há certos doentes, particularmente de alto risco, que têm insuficiência mitral, pode ser tratado percutaneamente. O que está acontecendo, porém, com essa geração nova de evolução desses equipamentos é que está cada vez ficando mais e mais fácil para se tratar insuficiência mitral. Então, apesar de não ser perfeito, a maioria dos pacientes com poucas exceções, são vistos por cardiologistas e eles decidem qual é o tratamento. Na realidade, o que está chegando é o seguinte, os pacientes não estão querendo ter cirurgia. E se há outra opção, eles têm a outra opção. Se vocês conversarem com o cirurgião cardíaco, não há nada melhor do que uma válvula mitral perfeitamente reparada com o anel. Infelizmente, os centros cirúrgicos que fazem cirurgia da válvula mitral, alguns fazem muitas e outros cirurgiões fazem poucas. Os cirurgiões na América do Norte fazem mais ou menos de 10 a 15 válvulas mitral por ano. E você não tem experiência de fazer isso num centro grande. Enquanto o MitraClip é uma coisa muito simples, que você coloca. Se não funcionar, você chama o cirurgião. Não é coisa perfeita, mas é uma evolução de tecnologia. Agora, o que vai acontecer com a válvula mitral é que os cardiologistas vão desenvolver corda e outros tipos de dispositivo que vão fazer com cirurgia mínima e sem circulação extracorpórea. Muito obrigado, meu queridíssimo amigo. Passa a palavra agora ao acadêmico Zé Carlos do Vale, por favor. Meu estimado presidente acadêmico Rubens Belfort, queridíssimos confrades e assistentes a essa reunião. Professor Thomas Salerno, o senhor fez uma magnífica exposição contemporânea e tecnológica. Mas eu, do alto dos meus 80 anos, vividos na clínica médica e na oncologia clínica, tratando de pacientes com câncer por mais de 50 anos, aprendi que o humanismo da medicina é absolutamente indispensável, por mais avançada que sejam as tecnologias. Então, no dizer de um grande pensador francês, Pierre Cabanilles, a medicina é a última das profissões românticas. E o romantismo envolve a relação médico-paciente, humana, fraternal, amorosa, amistosa, familiar, querida e por aí vai. Então, meu claro e excelente professor Salerno, por mais avançada que seja a tecnologia, eu, até os últimos momentos que exercer a minha profissão, jamais deixarei de lado essa ilação médico e paciente. E o estetoscópio é o grande símbolo dessa ligação. Porque o estetoscópio também significa o toque, as mãos do médico-paciente. O paciente nós precisamos desenvolver a anamnese, a conversa, a interação com ele, depois o exame físico. Eu jamais abriria a mão do meu
exame físico, sabendo que eu poderia ser substituído com muita qualidade pela ressonância magnética, tomografia computadorizada, PET-CT e por aí afora. Mas aquela ligação médico-paciente passa pela anamnese, exame físico e o estetoscópio para nós ouvirmos o coração do paciente, o seu pulmão e os ruídos peristálticos e eventuais sopros da aorta abdominal. Isso jamais abriria a mão. De modo que eu, enquanto eu viver e exercer minha profissão, não abriria a mão do meu estetoscópio. Com todo respeito, eu acho que nós temos que ir devagar com toda essa tecnologia infernal, porque esse liame, esse contato humano, que os pacientes não abrem mão. Isso eu sei de uma experiência de 56 anos de clínica privada. Esse contato físico não pode ser prescindido. Obrigado. Professor Salerno. Acadêmico José Carlos, aprecio muito suas palavras. Acredite ou não, é assim que eu pratiquei medicina a minha vida toda. Eu tenho muito contato com meus doentes. Todos eles têm o meu telefone particular da minha casa. Eu concordo exatamente com o que o meu acadêmico colega está falando. Infelizmente, essa tecnologia está colocando em risco essa relação pessoal que nós temos com os nossos pacientes. E se o estetoscópio é uma maneira de nós chegarmos mais próximos ao doente, que seja. Eu farei todo o possível para manter a minha carreira da maneira... Aliás, trate o seu paciente como você quer ser tratado se você estivesse deitado naquela cama. Com carinho, com cuidado, com atenção. E apesar de toda essa tecnologia, tem a parte humana da pessoa que está sofrendo deitado naquela cama. Muito obrigado, professor Salerno. Passa a palavra agora ao acadêmico Arno von Ristel. Arno. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar por essa maravilhosa sessão que nós fomos brindados hoje desde o início da tarde, realmente muito produtiva, muito construtiva sobre inovações. Eu gostaria de parabenizar também o Rossano Fiorelli, o acadêmico Rossano Fiorelli, e o Dr. Renan pelo lançamento dessa obra sobre videolaparoscopia, que, sem dúvida, vai fazer uma atualização muito importante. Meu comentário especial vai à apresentação do nosso acadêmico Thomas Salerno, que é sempre um grande prazer ouvi-lo, e eu gostaria de dizer que eu sempre fui um entusiasta, nesses quase 50 anos de dedicação à cirurgia vascular, de que nós deveríamos usar mais as hidrovias do corpo humano para chegarmos até o âmago das doenças. Eu fui rapidamente contaminado no ano de 1991 pelo Dr. Parodi, que foi citado pelo senhor na sua apresentação, um tratamento endovascular da aorta. E eu tenho o privilégio de ter sido um dos cirurgiões vasculares, pelo menos no nosso meio, junto com vários outros, a ter trazido a terapêutica endovascular para dentro da cirurgia vascular e não deixar nas outras especialidades, porque o doente é nosso. Nós sempre cuidamos desse doente. Então, a sua mensagem de que o cirurgião cardíaco tem que se deslocar para dentro da sala de hemodinâmica, eu preciso dizer que nós fizemos isso há muito tempo. Alguns cirurgiões cardíacos, como o Enio Búfalo, que muito bem o senhor citou, junto com o Honório Palma, trataram a primeira dissecção de aorta por método endovascular no mundo, em 1987, e foram dos que rapidamente acreditaram nesse caminho que eu considero muito importante. Então, a sua mensagem hoje aqui foi muito bem-vinda e veio cristalizar o que eu já penso e acredito ao longo de décadas. Meus parabéns. Muito obrigado, acadêmico Arno, que também expressou o sentimento de nós todos.
Gostaria de saber se existe mais algum comentário por parte dos acadêmicos, por parte dos apresentadores. Eu vejo o acadêmico Sérgio Novis pedindo a palavra. Além do acadêmico Sérgio Novis, não vejo nenhum outro. Então, acadêmico Sérgio Novis, por favor. Senhor presidente, senhor acadêmico, eu queria lembrar, diante dessa discussão sobre o estetoscópio, o que dizia o professor Antônio Austregésilo. Primeiro, que qualquer paciente que se submeta a um exame neurológico sairá sempre melhor daquela consulta. De maneira que, efetivamente, o contato do médico com o paciente no exame físico não será substituído jamais por uma máquina. A máquina exclusivamente fará confirmar aquela suspeita ou não daquele médico que se aproximou do paciente com respeito, amizade e tranquilização. E William Osler dizia que a anamnese e o exame físico eram o começo do tratamento, de maneira que nós não podemos abrir mão, creio eu, desse início. E não é difícil fazermos funcionar as duas coisas. Mantemos a anamnese e o exame físico para que dê segurança ao médico e ao paciente. Em seguida, nos aproveitamos da extraordinária tecnologia atual, que ficou absolutamente clara e visível nessa tarde esplêndida da academia. Aliás, esta diretoria tem realmente atingido um clímax com as tardes de quinta-feira. Meus parabéns aos que participaram e, de fato, estamos diante do admirável mundo novo que Aldous Huxley achou que ia demorar muito mais, como disse o acadêmico José Carlos do Vale. Parabéns, senhor presidente, parabéns à diretoria e, sobretudo, parabéns a todos que se pronunciaram e fizeram as conferências aqui. Parabéns, professor Saler. Foi um prazer ouvi-lo passear pela história dos avanços na cirurgia cardíaca. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. A diretoria apenas representa os acadêmicos e a presidência obedece à diretoria e aos acadêmicos. É nossa obrigação. Nada disso seria possível sem o apoio constante dos membros da diretoria, no caso, o acadêmico José Jesus Camargo, com a ajuda do acadêmico Rossano Fiorelli, que é o secretário da seção de cirurgia, o presidente Pietro Novellino e tantos outros que eu poderia demorar muito tempo citando. Nós começamos hoje às 14 horas, são praticamente 20 horas, realmente um programa intenso, fantástico. Eu diria que quando um oftalmologista como eu consegue passar 6 horas fascinado e interessado, é porque os apresentadores são realmente muito bons. Eu sou hipocondríaco, de modo que é extremamente complicado passar uma tarde inteira ouvindo as coisas que eu vi, mas sobrevivemos. Oswaldo Moura Brasil, o acadêmico Oswaldo Moura Brasil e eu acho que ficamos felizes de ver que o instrumento na berlinda não foi o oftalmoscópio, foi o estetoscópio. A discussão seria também sanguinolenta se nós estivéssemos tratando do oftalmoscópio direto, aquela coisinha que o oftalmologista olha e achava que descobria o segredo da alma. Mas eu apreciei bastante a questão da discussão do estetoscópio, né, acadêmico Oswaldo Moura Brasil? É melhor o esteto do que o oftalmoscópio. Eu queria, então, não havendo mais acadêmicos inscritos e nossos convidados querendo comentar, agradecer novamente ao professor Tomás Salermo a apresentação, a maneira que ele nos ensinou durante a apresentação e também agora nos debates, de uma maneira harmônica e harmonizante, mostrando por aí mesmo como o senhor deve ser um ótimo médico, como o senhor consegue se comunicar bem
e fazer chegar as suas ideias aos outros da maneira adequada. Parabéns, o senhor tem uma enorme credibilidade e reputação aqui entre seus colegas, e a Academia Nacional de Medicina se sente muito honrada em continuar tê-lo entre nós. Eu queria, não havendo mais comentários, agradecer a presença de todos, encerrar a sessão e convidar todos para quinta-feira da semana próxima, onde nós teremos, então, esse seminário também muito interessante sobre telemedicina, não uma maneira para substituir a medicina presencial, mas uma maneira de fazer com que o cuidado virtual complemente o cuidado presencial e, principalmente, melhore o acesso e melhore o relacionamento médico-paciente. Quinta-feira da próxima semana, às 14 horas, estão todos convidados. Boa noite, bom fim de semana e bom feriado para todos os brasileiros. Americanos não têm feriado, mas nós temos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.